Olá, irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Hoje o devocional é comigo, para iniciarmos mais uma semana deste propósito do devocional, que tem sido bênção na vida de todas as irmãs, sabe? Todas poderem trazer uma palavra, compartilhar a palavra do Senhor e fazer uma oração. E aí, hoje eu inicio mais uma semana, mas nós vamos iniciar diferente essa nova semana de devocional. Hoje o nosso devocional tem a ver com isso. Hoje o nosso devocional tem a ver com testemunho. Mas antes de qualquer coisa, eu vou ler a palavra do Senhor, porque sem a palavra do Senhor, nós não somos nada. Sem a presença do Senhor, nós não somos nada. Então, o devocional de hoje está em Mateus 7, no versículos 7 e 8, que diz assim, o título já fala, a bondade de Deus. O versículo 7 diz, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Amém? O versículo em si ele já é muito claro, né, irmãs? Para que a gente peça. E a gente, quando pede, precisa ter fé no que a gente está pedindo. E mesmo que pareça impossível o que está acontecendo com você, de acontecer, da situação ser mudada, sabe? Se você tiver fé e confiar no Senhor, a situação muda. Amém? Então vamos lá. Irmãs, isso aqui é um exame que todas as mulheres precisam fazer, né? Em um determinado momento das nossas vidas. Como vocês viram a data aqui, ó, dia 10/11/2025. Foi o dia que eu realizei essa mamografia. Assim, as pessoas que me conhecem, que estão próximo de mim, sabem a minha saga que foi para mim poder iniciar o meu tratamento para a menopausa. Em outro determinado momento eu vou trazer esse vídeo também falando sobre isso, sabe? Sobre a menopausa. Mas em função da busca do tratamento da menopausa, antes da gente iniciar uma reposição hormonal, a gente passa por alguns exames, né? Para poder saber que se tá tudo ok no nosso corpo, para que o nosso corpo venha receber esses hormônios. E aí, primeiramente, são exames de sangue, e aí a dosagem hormonal, que vem constatando, né, uma dosagem baixa, a qual ali né, é encaminhado ao doutor para que a gente possa iniciar um tratamento para a menopausa, que é uma reposição hormonal. Quando a gente chega no doutor ginecologista, ele vai conversar contigo para saber se tua mamografia está em dia, né? Para quem ainda tem útero, se, né, tá com ultrassom, né, em dia, deu útero, preventivo, essas coisas em si. No meu caso, como, né, eu tenho esterectomia, o que eu precisava apresentar para o doutor era a mamografia, e assim ele fez, ele conversou comigo, explicou como ia funcionar o tratamento da reposição hormonal, mas pediu a mamografia, pois antes disso nós não poderíamos iniciar a reposição hormonal. E aí, irmãs, o ano passado, nessa data que eu falei para vocês, no dia 10/11/2025, foi o dia que eu realizei a mamografia. E eu fui para fazer o exame, eu faço esse tratamento todo em Nova Palma. Quando eu fui para fazer o exame, as gurias já marcaram para mim o retorno com o doutor para mim mostrar o exame no mesmo dia. Pois como, né, tem a viagem, gastos para mim aproveitar que eu já estava lá na cidade. Aí eu fiz o exame bem no início da tarde, porque ela disse que ficava pronto no mesmo dia, tipo, era questão de 1 hora, estava pronto e dava tempo do doutor me atender. Só que eu fiz o exame e o meu exame não ficou pronto. De todas ficaram, menos o meu. E então,
Hoje eu até falei para as irmãs ontem, prepare o lencinho para chorar comigo. Quando já estava se encerrando os atendimentos, ela me disse assim: eu não sei o que aconteceu, mas o teu exame não ficou pronto. Nunca aconteceu isso, sabe? Os exames ficam prontos em torno de 1 hora e a gente já consegue que o médico vá ali para a paciente já retornar com o resultado. E aí nós viemos para casa, porque ela agendou para mim voltar na próxima semana, né, para poder ver o resultado desse exame, mas com isso eles dão um acesso pelo QR Code que tu pode acompanhar o resultado assim que fica pronto. Só que nesse dia era dia de culto, que nós íamos cultuar na Maringá nesse dia. E aí eu e o pastor viemos, né, direto, e fomos direto para a igreja. Só pegamos as meninas ali na casa da minha mãe, que morava lá perto, e fomos pro culto. E lá até comentei, né, com os irmãos que estavam, que a gente esperou, mas que, né, não ficou pronto, mas tudo bem. A gente passou o culto, e aí eu tinha pensado para mim assim, Senhor, o Senhor tá no controle de tudo, eu nem vou olhar o resultado antes, sabe? Eu vou deixar para ver no dia com o doutor. Mas, sabe que, infelizmente, nós somos ser humanos, e o ser humano, ele, às vezes, se inquieta, mesmo sabendo que o Senhor pede para que a gente tenha paz. E no que eu cheguei em casa do culto de noite, o pastor me largou em casa e foi levar a irmã Rosélis em casa. E eu resolvi acessar o link da minha mamografia. E para minha surpresa, o resultado não era bom. Eu não sei se vocês vão conseguir ler comigo aqui, mas ele aqui nesse exame ele tá mostrando um nódulo. Deixa eu ver se eu consigo achar para mostrar. Aqui, ó, com cerca de 1,8 centímetros, do qual essa numeração aqui, ó, quer dizer que eles não têm certeza se era um nódulo benigno ou maligno e que eu precisava de outros exames para ter certeza disso. Isso para mim, naquele momento que eu li, eu levei um choque, sabe? Por mais que a gente confia no Senhor, a gente sabe que a bondade dele está sobre nós, como a gente acabou de ler. Naquele momento foi um choque para mim, sabe? Quando o pastor chegou, eu tava chorando, mas não assim dizendo, culpando Deus ou qualquer coisa, sabe? Só dizendo assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar agora, sabe? E aí o pastor chegou, e aí eu mostrei para ele, ele me disse assim, confia, Deus está conosco, Ele não te abandonou nunca. Tu já passou coisas difíceis e Ele sempre esteve contigo, não é agora que Ele vai te abandonar. Naquele dia nós oramos e eu entendi que não adiantava eu ficar, sabe, agitada ou nervosa, sabe, ansiosa ou ficar pesquisando ou botando coisa na minha mente sobre isso. Eu só precisava esperar e confiar no Senhor. Aí passou, né, os dias e a gente foi até a consulta. O doutor explicou que, não, mas me desculpa, na verdade, quando a enfermeira conversou com o doutor, ele já solicitou que eu fizesse um ultrassom antes de eu voltar e conversar com ele. Que o ultrassom mostraria melhor. E aí o ultrassom foi realizado aqui, ó, dia 28/11/2025. Também. E no ultrassom, ele confirmou o nódulo no seio esquerdo, localizado bem aqui, ó. Só que também, ao mesmo tempo que ele confirmou, ele já mostrava que daquele dia pra cá ele tinha diminuído um pouco, sabe? E ali eles detectaram algumas coisas, mas que levava a crer que poderia ser benigno, mas eles não tinham toda a certeza. Eu não vou saber, assim, explicar o que eles falam, assim, em questão científica, vamos dizer assim, mas falando a nossa língua,
A massa que tem no meu seio, ela é muito espessa, do qual a imagem, tanto da mamografia quanto o ultrassom, eles têm dificuldade de conseguir pegar esse nódulo e ter a certeza, sabe? Porque eles medem, eles olham a volta, eles olham, sabe, todos os detalhes, e isso eles concluem se é benigno, se é maligno, se a gente precisa fazer uma biópsia para confirmar o que é ou não. E então, ali foi o que foi detectado. O nódulo realmente existia. Alguns dados levavam a crer que seria benigno e alguns dados deixavam em dúvida, podendo ser maligno. E então, elas me encaminharam para o mastologista para que eu fosse avaliada. Quando eu cheguei ao doutor mastologista, ele avaliou, ele me perguntou, né, se eu sentia dores, fez perguntas normais num atendimento, né. E ali conversando com ele, eu lembrei sim que em alguns momentos sentia, sabe? Eu nunca fui de ficar fazendo o exame que a gente sabe que é recomendado, que a gente sabe se toque para ver se tem algo diferente. Eu nunca procurei, sabe? Eu sempre disse, Senhor, eu não vou procurar porque eu creio que o Senhor está comigo. Se tiver qualquer coisa, né, eu faço o exame. Nunca fui de procurar doenças, vamos dizer assim, sabe? E aí, a primeira coisa que ele pergunta é isso: você não se examinava, se autoexaminava, nunca percebeu? E eu disse: ai, doutor, em algum momento eu até achei que tinha alguma coisa, mas eu não procurei saber, sabe? E eu tinha feito uma mamografia, mas já fazia uns 2 anos antes. Foi logo após eu fazer a esterectomia, um ano após eu fazer a esterectomia, eu fiz mamografia, que foi me orientado, e deu tudo bem, e eu deixei mais se passar 2 anos para fazer de novo, que é o nosso erro, né, irmãs? Que esse vídeo sirva assim como um alerta também, para que a gente não negligencie a nossa saúde, sabe? Que a gente vai e faça os exames em dia. Se precisa fazer a cada 6 meses, faça. Se precisa fazer uma vez no ano, façam, sabe? É importante porque tudo que se acha no início, a cura é muito mais fácil. E então o doutor foi muito claro comigo. Ele disse assim, ó, o teu exame, assim, a princípio, a gente tende a pensar em algo benigno, mas há uma dúvida ali. Então a minha recomendação é que neste momento, a gente não vai fazer nenhum procedimento, tipo nem biópsia, nem iniciar nenhum tratamento agressivo. Mas o que a gente vai fazer agora é marcar um novo exame daqui a 6 meses. Só que durante esses 6 meses eu preciso, né, que tu me ajude. Esse foi a orientação dele. Que eu ajudasse em questão de examinar, de perceber se o seio estava tendo alguma, né, algo diferente. Existem vários sintomas que esses nódulos podem vir dando quando eles são malignos. E ele me orientou todos para que eu viesse, né, a poder cuidar. E aí eu fiz a pergunta assim, doutor, eu fiz esse exame porque eu preciso iniciar uma reposição hormonal, eu estou sofrendo muito com a menopausa. Eu prometo que eu vou trazer esse vídeo porque eu sei que vai ajudar muito vocês, mas não vai ser nesse, porque esse já vai ficar longo por esse testemunho que eu vou contar hoje. E eu disse assim, eu estou sofrendo muito com a menopausa, doutor, e eu preciso de algo agora, porque eu preciso saber se eu posso ou não iniciar esse tratamento. Aí ele me disse assim, eu vou te autorizar a iniciar a reposição hormonal, mas tu conversa com o Dr. Manuel e eu creio que vocês juntos vão chegar num acordo para ver o que é melhor. Ele vai olhar teu exame também, né? Mas eu, como mastologista, eu vou te liberar, mas com essa cuidado teu, eu me autoexaminando, né, qualquer coisa diferente, eu poderia entrar em contato com as secretárias e eu voltaria a ter uma consulta antes dos 6 meses para que isso fosse avaliado. E assim fizemos. Foi marcada a consulta com o Dr. Manuel, voltei a Nova Palma. E aí, quando o Dr. Manuel olhou, o ginecologista que acompanha o meu tratamento da menopausa, ele, junto comigo, ele foi muito claro, ele me disse assim, a gente pode iniciar esse tratamento e dar tudo certo, mas a gente pode iniciar esse tratamento e não dá, sabe? Esse nódulo vir crescer, sabe? Muitas coisas.
E aí ele disse assim, o que que tu acha? E eu disse assim, doutor, eu vim até aqui para iniciar o tratamento da menopausa. E eu creio que é isso que o senhor quer também, sabe? E, e sim, orando com Deus, eu sentia no meu coração que eu poderia iniciar esse tratamento. Tudo assim, em todo momento eu orei e entreguei nas mãos do Senhor. E eu digo, Senhor, se for pro meu mal, fazer uma reposição hormonal que possa agravar esse nódulo, o Senhor não permita, sabe? Que o Senhor fale comigo, fale com o meu marido, mas vou com o próprio doutor para que ele não aceite fazer essa reposição. Só que eu senti paz, sabe? Quando eu coloquei nas mãos do Senhor. E o pastor também. E aí eu disse pro doutor, eu vim para iniciar o tratamento e eu quero fazer o tratamento da reposição hormonal. E ele disse, então vamos fazer. Pode contar comigo para qualquer coisa diferente, tu entra em contato com as gurias, elas já vão ficar avisadas, tu pode voltar, sabe? E assim que tu perceber algo diferente, nós vamos solicitar novos exames, mas vamos iniciar esse tratamento. E assim foi feito. Eu iniciei o tratamento da reposição hormonal. E, e aí, vindo para casa, sabe, a gente foi em busca do gel, da reposição hormonal, e eu orei ao Senhor, orei naquele primeiro frasco de gel que a gente comprou em dezembro de 2025, e eu disse assim, Senhor, eu sei que tudo há um propósito. Nenhuma vez o Senhor me permitiu passar por uma prova que não fosse para vencer. Em nenhum momento o Senhor me fez testemunhar a derrota. O Senhor não perdeu uma guerra de Gênesis e Apocalipse. O Senhor nunca desamparou os seus filhos. E é debaixo desta promessa que eu inicio este tratamento hoje, Pai. E eu creio que através da minha vida, mais uma vez, eu vou gerar testemunhos para alcançar mais vidas. E assim eu entreguei nas mãos do Senhor. Na época, meu marido optamos em contar somente para minha mãe, porque ela estava com as gurias o dia que eu recebi o resultado. E aí eu conversei com ela e eu disse assim, mas mãe, tá tudo bem? Eu tranquilizei ela, está tudo bem. Vamos crer que Deus tá no controle de tudo e vai fazer tudo certo. Aí nós combinamos de conversar com as minhas filhas e assim fizemos, contamos somente para minhas filhas. E disse assim: nós vamos só orar e descansar, porque eu não vou ficar 6 meses sofrendo, sabe? Por causa disso. E eu creio que o Senhor não vai me permitir, sabe, que seja algo grave. Mas é um testemunho que eu preciso gerar, porque eu vou alcançar mais almas, eu vou alcançar mais irmãs, e isso vai edificar a vida de irmãs. E assim fiz. E assim eu descansei no Senhor. Hoje eu tô chorando, irmãs, mas não é de tristeza. Não foi por sofrimento desse tempo que eu passei. Mas é gratidão, tá, irmãs? Eu já vou concluir. E eu descansei, irmãs. Eu descansei como aquele filho que repousa no colo do pai, sabendo que está seguro. Eu entreguei nas mãos dele e eu esqueci. Sabe? Eu esqueci o que estava acontecendo. Eu resolvi confiar no meu pai, que estava no controle de tudo. E eu passei esses 6 meses plena. A reposição hormonal foi excelente para mim, sabe? Eu não tive, assim, nenhuma reação adversa à reposição hormonal. Todos os sintomas que eu vinha sentindo da questão da menopausa foram cessados, sabe? Eu comecei a ter uma nova vida a partir dali. Eu me senti renovada. E aí, um belo dia, minha mãe me perguntou se eu não iria contar para as minhas irmãs. Eu disse, mãe, nem eu lembro que eu tenho isso às vezes, sabe? E eu disse, no momento certo que Deus quiser, elas saberão. Mas até eu esqueço que existe esse nódulo. E foi verdade, mas eu esqueci, sabe? Que esse nódulo existia. Só que há uns 2 meses atrás, eu senti uma leve dorzinha na região do seio. E quando eu toquei, eu senti outro nódulozinho. Naquele momento eu pensei assim, sabe? Quis me bater o desespero. E eu disse assim, Senhor, o Senhor não perdeu o controle.
Eu chamei meu marido, mostrei para ele, nós oramos. E aí, nisso, eu contei para minha filha mais velha e ela, mãe, marca a consulta. E eu orei e eu senti paz no Senhor. E eu disse assim, não, daqui a pouco eu vou voltar no ginecologista, que eu tenho o retorno para a questão da reposição hormonal, né? E eu vou conversar com ele. E assim fiz, e eu descansei no Senhor. Voltei no consulta com ele e o doutor me disse assim, a princípio é um novo, sim, tem algo a mais, mas é um cisto, a princípio. Daí até ele me disse assim, que a gente marca o exame, mas aquela dor tinha passado, sabe? A gente sabia que tinha aparecido algo novo ali, que era pequeno, mas eu sabia que em seguida eu tinha o retorno com um mastologista. Eu descansei, irmãs. Mas eu quero que vocês entendam que tudo isso foi porque a gente entende e consegue ouvir a voz do Senhor. Mas se eu ficasse com dúvidas de que isso poderia ser algo mais grave, nós teríamos marcado a consulta e retornado antes. Porque a gente sabe que tudo que se pega no início, o tratamento tem mais eficácia e aí traz a cura. E eu descansei e esperei no Senhor até a volta com o mastologista. E ao retornar nele, final do mês de junho, a gente conversou com ele e ele disse assim, hoje eu não vou te examinar, mas nós vamos já pedir os exames, porque é este que vai, né, mostrar realmente o que está acontecendo. Aí, quando a gente retornou e eu fiz os exames na semana passada, se confirmou que existia um novo cisto, mas bem pequenininho, de 0,4 milímetros. Só que Deus é bom. E como ele mesmo disse na sua palavra, que a bondade dele está sobre nós e quem confia nele nunca será decepcionado, irmãs, e nunca será abandonado. Eu realizei o exame dia 8 de julho de 2026. Amém? Neste dia, eu fiz exames de mamografia e do ultrassom novamente. Amém? Fiz a mamografia, ela não ficou pronta novamente naquele dia. Amém? A minha filha conseguiu acessar o resultado, pois eu não estava conseguindo, mas o ultrassom ficou pronto no mesmo dia. E no ultrassom se confirmava, o nódulo está ali, no mesmo lugar que eu havia mostrado para vocês no exame anterior. Amém? Ali, ó. O nódulo existe. Existe mais um cisto, mas nós temos o resultado disso. Vou mostrar para vocês aqui. Eles avaliam por BIHARDS. BIHARDS são números de 0 a 3. O 0 é inconclusivo, que foi que deu o primeiro para mim. O inconclusivo faz pensar que pode ser um câncer ou não, maligno ou benigno. O 1 é excelente e temos o 2, que ele é bom e ele é benigno. E aqui está o resultado. Eu não sei se vocês vão conseguir ler. Deixa eu só colocar onde está. Aqui, ó. Achados mamográficos benignos. Amém? BIHARDS 2. O ultrassom e tudo se confirmou, irmãs. O nódulo existe, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ele é benigno. Ele não é maligno. Ele existe sim, porque toda vez que eu olhar para ele, eu lembro da bondade do Senhor. Toda vez que eu olhar meu exame, ou toda vez que eu possa vir a sentir que ele está aqui, até o dia que Deus quiser, porque a gente sabe que Deus pode fazer sumir, eu vou tocar e vou lembrar que a bondade do Senhor esteve e está sempre sobre nós. Este tempo todo eu descansei no Senhor, eu confiei, não adiantava eu ficar preocupada, eu ficar ansiosa, eu ficar me martirizando, sabe? Pensando o pior para minha vida. Ou, sabe, que eu teria que passar por um procedimento, fazer tratamentos pesados, que a gente sabe que quem tem um nódulo maligno precisa fazer. E a princípio, de agora em diante, a orientação é a cada 6 meses eu sigo acompanhando,
que é uma orientação normal, sabe? Sigo tranquilo, minha reposição hormonal e vida que segue. E para honra e glória do Senhor Jesus, eu conto a vocês que sim, a tempestade vem. Sim, e ela vem para todos. Vocês imaginem quando a gente fala que as provas para nós, para mim e o pastor, são muito maiores, nunca duvidem disso. Vocês imaginem quantas coisas aconteceram nesses 6 meses dentro da igreja. Quantas mudanças a igreja teve dentro desses 6 meses. Quantas pessoas eu precisei aconselhar nestes 6 meses com problemas muito menores. E que para elas pareciam o fim do mundo. Então, às vezes, a gente está curando pessoas de dores muito menores do que a nossa. E enquanto a gente ajuda que elas sejam curadas, Deus cura a nós. Deus avalia a nossa fidelidade, Deus avalia a nossa fé, Deus avalia o quanto a gente crê verdadeiramente nele. Deus sabe a nossa intenção do coração, ele sonda o nosso coração. Ele sabe que o meu desejo sempre foi servi-lo, desde que eu conheci, que eu comecei a caminhada com o Senhor. Eu me apaixonei por Jesus, eu me apaixonei pela palavra do Senhor. Eu entendi que eu tenho um amigo fiel, que é o Espírito Santo, que está sempre ao meu lado e que não me desampara no dia bom e no dia ruim. Ele está ali para me trazer a paz que eu preciso no dia ruim. E isso mudou tudo. E eu quero deixar uma palavra a mais para vocês, que é assim. Hoje, a Igreja Deus Conosco está num ambiente pequeno. Aqui estamos, na Igreja Deus Conosco hoje. Para muitos parece ser perca, retrocesso, algo ruim. Nunca é ruim o que Deus faz. Nunca. A gente sabe que o Senhor nos separou para um novo tempo. O Senhor está separando o joio do trigo. Ele está limpando. Ele está purificando quem quer ficar. E os que ficarão serão os verdadeiros, aqueles que vão servir o Senhor em espírito e em verdade. Aqueles que são fiéis ao Senhor. Eu digo que quem não é fiel ao Senhor não é fiel a mim, não é fiel ao pastor, não é fiel ao corpo de Cristo. Fidelidade eu falo em tudo, irmãos, nos seus dízimos, nas suas ofertas, em cumprir as ordens e os mandamentos do Senhor, sabe? Em tudo. Se eu falhar em um mandamento, se eu roubar o Senhor nos dízimos e nas ofertas, eu estou sendo infiel ao Senhor e eu estou sendo infiel ao corpo de Cristo. E a fidelidade do Senhor nos faz ter esses resultados, sabe? A fidelidade do Senhor nos faz saber que a tempestade vem, mas ela passa. Que os dias ruins acontecem, mas eles não são eternos. O deserto é um momento de travessia, é um tempo que nós vamos atravessar. Mas se existe um deserto, existe uma terra prometida. E o povo que é fiel, o povo que crê na bondade do Senhor, ele chega na terra prometida. Amém? E ele colherá os frutos que plantou durante todo este processo. Como você tem reagido aos dias maus? Como você tem reagido aos processos que o Senhor lhe permite passar? Você reage com tristeza, com questionamentos? Por que, Senhor, o Senhor me permitiu? Por que o Senhor deixa eu passar por isso? Ou você reage, o que o Senhor quer me ensinar com este tempo, sabe? O que o Senhor está querendo me ensinar quando o Senhor permite ter um nódulo? O que o Senhor está querendo me ensinar quando permite ter uma dor na coluna? Enfim, irmãos, você e Deus. Se hoje está difícil, se hoje, irmãos, vocês estão passando por um momento que você acha que não é, perdão, irmãos, que não é bom, não questione a Deus, questione a si mesma, olhe para dentro de si e entenda o que o Senhor quer fazer neste tempo com você. Ele está testando a sua fé, ele está querendo saber se você vai se desesperar ou você vai decidir entregar nas mãos dele e confiar, sabe? Ele quer testar a tua fidelidade, o teu amor, se você está o servindo sabe,
estrelismo, sabe? Como o pastor fala, as pessoas querem altar, mas não querem rendição, não querem presença. O que te leva a servir o Senhor? Os benefícios que Ele pode te dar? O dia mal você deixa de servir? Eu não deixei de servir nenhum dia, irmãs. Eu não deixei de servir no dia ruim. Eu não deixei que aquele primeiro diagnóstico me matasse, me torturasse, sabe? Me fizesse ficar intocada num quarto, ou murmurando, ou reclamando. Eu decidi confiar no Senhor e entender que se fosse mal, mesmo que viesse maligno, Ele estaria no controle, porque Ele nunca perde o controle. E Ele estaria me ensinando algo, entende? E assim com você também. Então não questione, não murmure, não duvide, não seja infiel, sabe? Confie em Deus que fez o céu, fez a terra, ele nunca perdeu o controle da batalha. Ele não perdeu na época de Jesus, na época de Moisés, na época de Josué, de Abraão. Ele não perde na nossa, irmãos. Se você está sendo fiel, você só precisa confiar e entregar. E se você não é, está esperando o quê para vir a ser? Está esperando o quê para se tornar totalmente dependente do Senhor? Quantas coisas o Senhor já fez na vida de você? Quantos milagres ele faz diariamente na sua vida? O abrir dos nossos olhos, o respirar é um milagre. Se a gente acordou hoje, foi porque o Senhor quis. Ele quis nos dar uma nova chance de vivermos um novo dia, de acertarmos o que estamos errando, de parar de mimimi, de parar de se fazer de coitadinho, de vítima. Irmãs, eu tinha tudo para me fazer de vítima. Eu não tive só este problema durante esses 6 meses, eu tive muitos problemas em questão de ministério, troca da igreja, atendendo 1000 coisas, sabe? E eu não me fiz de vítima em nenhum momento. O Senhor não gosta que a gente se faça de coitadinhos. Nós somos filhos de um rei. Nós somos filhos de um Deus que tudo pode, que tudo faz. Ele está no controle de tudo. Vamos ser crentes maduros, que conhecem a palavra do Senhor, sabe? E que vive o que lê nas escrituras do Pai. Que não é só da boca para fora e que não fica se fazendo de coitado, sabe? Não façam mais isso, irmãs. Isso o Senhor vinha colocando no meu coração o tempo inteiro, sabe? Eu já fui uma pessoa assim antes de Cristo, que me fazia de coitada, me fazia de vítima, sabe? Qualquer doencinha que me aparecesse para mim era um absurdo. Só que eu não sou mais essa pessoa. Eu não vivo mais no antigo eu. Eu me batizei e um novo ser em Cristo nasceu. E é este ser que Cristo quer na sua vida, irmã. E quem for assistir esse vídeo, se você, acaso esse vídeo chegar para quem ainda não conhece a Jesus Cristo, venha conhecer e se entregar ao Senhor. Pois eu sei que grandes coisas o Senhor tem a fazer na sua vida. E não importa se o dia é bom ou o dia é ruim. O que importa é que Deus está no controle de tudo. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, às vezes quando acontece o problema e que parece que não vai ter saída, sabe? Quando o problema vem, ele vem, não vem sozinho, ele vem como uma bola de neve. E você pensa assim, meu Deus, como eu vou resolver isso? Pense como eu pensei. Se o Senhor me deu o problema, ele já tem a solução. Vai depender de mim se isso vai ser como foi com o povo, né? Quando saiu do Egito. Podia ser 40 dias, mas foi 40 anos, porque eles murmuraram, eles reclamaram, eles fizeram coisa errada. Então, quando o Senhor nos entrega o deserto, ele tem a terra prometida, mas depende de nós quanto tempo vamos ficar neste deserto. Depende de nós, somente de nós. Quanto tempo você quer ficar no seu deserto? O que você está fazendo para que seu deserto termine? Quais as suas ações? Você está murmurando? Você está de braço cruzado? Ou você está agindo e caminhando e fazendo o que Deus te manda enquanto está no deserto? Celebre enquanto está no deserto. Cumpra os deveres do Senhor. Sirva o Senhor. Ame o Senhor enquanto está no deserto. Viva a vida também enquanto está no deserto, pois a terra prometida está logo ali. A bondade do Senhor está logo ali, mas só consegue chegar na terra prometida quem cumpre totalmente a vontade do Senhor. Amém? Esta é a palavra que eu tenho para trazer para vocês nesse dia.
Eu espero que vocês assistam até o final e eu vou deixar um combinado para quem assistiu até o final, depois da oração. Amém? Depois da oração vai ter um combinado. E que através desse vídeo vocês aprendam, além de se cuidarem da saúde, mas acima de tudo a confiar no Senhor, sabe? Confiar, verdadeiramente confiar e serem fiéis em tudo no Senhor. Não roubem no dízimo, não roubem nas ofertas, não negligenciem as ordens do Senhor, do Espírito Santo, não negligenciem a palavra do Senhor, o que o Senhor nos ordena, sabe? Sejam filhos fiéis em tudo e descanse, pois o Senhor nunca perdeu o controle da situação. Amém? Agora eu quero orar com as irmãs. O vídeo ficou longo, mas eu creio que é para edificar a vida de quem assistir. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus amado, neste momento eu me coloco na tua presença, Paizinho, orando e agradecendo, Senhor. Primeiramente, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por cada deserto que o Senhor me permitiu passar e me permite passar, Senhor. Pois gerar testemunhos dói. Mas quando eles são gerados, eles geram frutos. E eu sei que sempre é isso que o Senhor faz. Todo o deserto que o Senhor me fez passar foi para gerar frutos. Foi para gerar mais testemunhos para o reino, Paizinho. E eu te agradeço, Senhor, por me permitir passar por esses desertos, pois eu sei que dele sai vitória, pois eu sei que dele sai testemunhos, assim como o meu, sairão outros em nome de Jesus, Paizinho. Pai amado, eu te agradeço por esses momentos de devocional que essas filhas têm feito, Senhor. Eu coloco nas tuas mãos a minha vida, a minha casa, a minha família, assim como a vida de cada irmã, Senhor, que irá assistir este vídeo, de cada irmão que possa vir assistir esse vídeo, Paizinho. Os seus familiares, Paizinho, os seus filhos, as suas casas, os seus lares, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Mas eu tenho um pedido especial para ti neste dia, Pai. Que o Senhor ensine os teus filhos a confiar no Senhor. Que o Senhor venha ensinar os teus filhos, Pai, a serem obedientes 100% ao Senhor, a não duvidarem, a não serem, sabe, ficarem murmurando, a não terem medo, mas sim confiar e entregar tudo nas tuas mãos, pois se o Senhor nos entregou o deserto, o Senhor também nos entregará a terra prometida. Eu te agradeço pela tua bondade, Senhor, que me sustentou e me sustenta todos os dias, Senhor, pela bondade e pela misericórdia que guarda e protege todas as nossas vidas, a minha, das irmãs e de nossos familiares, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, e entrego tudo nas tuas mãos, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos guarde, nos proteja, Senhor, e que muitos testemunhos surjam através deste vídeo também. E que haja um novo pensar e um novo agir na vida das tuas filhas. Que seja um virar de chave na vida das tuas filhas. Que a murmuração caia por terra. Que o vitimismo caia por terra. Que os mimizentos caiam por terra, Senhor, em nome de Jesus. Que as tuas filhas aprendam a nunca mais se fazerem de vítimas, mas sim se colocarem no lugar de filhas do Rei, de filhas do Deus Todo-Poderoso, de filhas do Deus que tudo pode e tudo faz e que nos dá a vitória para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço e entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigada, irmãs que assistiram, irmãos, quem for assistir, que assistiu até o final, nós vamos ter um combinado, quem assistiu até o final, eu vou colocar junto com o vídeo agora que eu vou enviar lá no grupo, vou colocar um lacinho rosa. O lacinho rosa simboliza a luta das mulheres que enfrentam o câncer de mama. Assim como o meu diagnóstico foi bom, muitas precisaram passar pelo tratamento e nós vamos apoiar essa causa, irmãs. Apoiar a causa de todas as irmãs, de todas que enfrentam uns nódulos que não são tão bons, mas que Deus as fortaleça também. E eu oro pela vida de todos que estão enfrentando alguma enfermidade neste momento e coloco todas essas pessoas nas mãos do Senhor, crendo que o Senhor nunca perdeu o controle. Só mais um testemunho que eu vou contar para vocês. Há poucos dias atrás, tu sabes que eu fiquei um pouco ruim da coluna e eu fui no médico clínico geral. E esse é um outro testemunho que eu estou chegando e eu vou contar depois. Mas esse dia eu lembrei de tudo que eu vim enfrentando, dos exames que eu teria que repetir. Foi um dia um pouquinho pesado, mas
Teve um determinado momento desse dia que eu pensei assim: ai, Senhor, por que temos tanto medo da morte se nós estamos salvos pelo Cordeiro? A morte para nós é viver em Cristo. Amém? Então, meu coração sempre descansa, sabe, irmãs? A vitória, quando nós temos o resultado como o meu, é saber que o Senhor ainda tem um propósito a ser cumprido aqui na terra. Quando Ele nos leva, é que o propósito já se cumpriu e Ele nos quer perto dele. Amém? Então, não duvidem, não questionem, apenas amem ao Senhor assim como eu amo, sabe? Busquem a presença do Senhor assim como eu busco, sabe? Se rendam ao Senhor. Vamos ser realmente o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, aquela igreja que vai morar no céu. Vamos? Vamos viver uma nova fase, um novo tempo. Em nome de Jesus. Quem assistiu até o final, eu vou mandar o lacinho e eu espero que todos que assistirem enviem também, para me saber que você assistiu e que a sua vida foi edificada também. Em nome de Jesus, eu entrego a vocês esse devocional. Muito obrigada e Deus abençoe a todos.